Chegou a hora, torcedor. Já já, às 6h10 da tarde, tem Vasco e Flamengo. O clássico dos milhões. O maior clássico do futebol brasileiro. Um dos maiores clássicos do futebol mundial. Ansiedade que ultrapassa completamente os limites. E a gente vai falar neste Fala Gigante, ou aliás, nesse pré-jogo do Gigante, sobre esse clássico tão aguardado pelo torcedor vascaíno. Hoje é dia de Vasco e Flamengo. Hoje é dia de guerra. Vamos lá. E é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, meus amigos, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas Moretti e esse daqui é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Queremos muito mesmo chegar aí aos 90 mil inscritos. Nesse momento, estamos com 87.500. Faltam menos de 2.500 para a gente conseguir chegar nessa meta. E exatamente por isso, peço aí a sua ajuda. Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, dê essa moral. Ajude aí o crescimento do nosso canal. Ajude o vascaíno que está aqui todos os dias acompanhando e trazendo as informações do Vasco a todos vocês. Conto aí de fato com a sua ajuda. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei para ajudar a divulgação desse vídeo. Não esqueça de aqui embaixo, tá vendo onde tem os comentários, deixar aí o placar dessa partida entre Vasco da Gama e Flamengo. Eu coloco 2-1 Vasco. Esse será o placar de hoje, um gol do Pedro Raul e outro gol do Alex Teixeira. 2-1 Vascão na cabeça, vencendo a mulambada. Então, vambora, né, rapaziada? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco. A gente tem algumas informações importantes aqui a trazer a vocês. Um jogo de fato muito aguardado. Uma semana toda cheia de Vasco e Flamengo. Noticiário só falava de Vasco e Flamengo. Imprensa só falava de Vasco e Flamengo. Canais aqui no YouTube só falavam de Vasco e Flamengo. É um jogo diferente. É um jogo que toma outra atmosfera. É um jogo que mexe com todo o torcedor. Tanto o torcedor vascaíno quanto também o torcedor flamenguista. É um jogo grande. É um jogo que mesmo não sendo uma final, toma clima de final, porque isso é Vasco e Flamengo. É diferente, como eu venho falando também durante toda a semana. Hoje o Vasco, ou aliás, o torcedor vascaíno, entra nesse Vasco e Flamengo com uma outra ideia, com uma outra mentalidade, com outro pensamento com relação principalmente ao resultado do jogo. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado, se não viu, dê uma olhada no meu vídeo que eu coloquei na parte da manhã. A gente fez uma comparação das escalações desde 2018. Era uma escalação pior que a outra. Era muito difícil a gente entrar na partida contra o Flamengo acreditando numa vitória. Só um milagre fez com que lá em 2021 o Vasco vencesse o Flamengo por 3-1 no Maracanã, com gol de Germancano, Morato e Leonardo Matos. Só realmente o peso do clássico, o peso da camisa do Vasco da Gama, fez o Vasco ganhar aquele ano do Flamengo. Porque nitidamente, se tratando de elenco, o time do Flamengo era muito superior. E hoje é diferente. Hoje eles podem ter, individualmente, peça a peça, com relação ao histórico geral do jogador, atletas melhores. Mas se tratando de momento, hoje o Vasco vive um momento melhor do que o Flamengo. Então eu tenho certeza que hoje, meus amigos, o torcedor flamenguista está muito mais com medo de uma derrota do que o torcedor vascaíno. Eu entro, entre aspas, ou aliás, vou assistir essa partida contra o Flamengo acreditando muito numa vitória do Vasco e não tendo medo nenhum de uma derrota. Pois hoje o momento é muito mais favorável com relação a momento, né, realmente, a fase dos atletas, com relação à pressão que há na cabeça de cada atleta. O Flamengo vai entrar muito pressionado nessa partida. Já deixou bem claro a diretoria, movimentações internas, que se perder pro Vasco o negócio vai dar ruim. Se perder pro Vasco acontecer um vexame no Maracanã, demissões irão acontecer. Então o clima pro lado de lá tá pesado. Foi o que eu falei, eles podem perder final, mas não perde pro Vasco não, que senão a situação muda. E esse é o clima no rival. Enquanto o Vasco tá tranquilo, o Vasco vem de um momento bom, o Vasco vem de uma grande goleada em São Januário contra o Boa Vista e realmente, na minha opinião, é o favorito sim para esse jogo. Sobre o Vasco da Gama, né, trazer algumas informações aqui importantes, pois depois de repetir a escalação nos últimos 2 jogos, contra Trem do Amapá e contra Boa Vista, a expectativa é que o técnico Maurício Barbieri mude a escalação para enfrentar o Flamengo no jogo de hoje. A expectativa é que o Maurício, inclusive, realmente faça a mesma estratégia que fez contra o Botafogo e contra o Fluminense nos clássicos. Essa estratégia é tirar um jogador do meio campo, tirar um jogador da ponta, que é o Eric Marcos, passar o Alex Teixeira para aquela posição
e colocar mais um volante para preencher o meio campo. O Vasco nessa última partida contra o Boa Vista jogou com Eric Marcos, Pedro Raul e Gabriel Peck, em um meio composto por Alex Teixeira, Rodrigo e Jair. A expectativa é que o Eric Marcos saia, o Alex Teixeira caia para a ponta e venha jogar um volante ali, no caso no meio campo, para dar realmente mais movimentação, preencher mais o meio campo. Qual é a tendência então quanto a isso? A saída do Eric Marcos e a entrada do Andrei Santos. A expectativa é que hoje o Vasco forme um meio campo composto por Andrei, Rodrigo e Jair. O Rodrigo sendo esse primeiro volante da contenção, da roubada de bolas, para ser aquele atleta à frente do sistema defensivo e dar mais liberdade ao Jair e ao Andrei para jogar, para chegar à frente, para realmente ter mais qualidade até na própria saída de bola. Então com isso a provável escalação, gente, como está aparecendo inclusive aí nas imagens a vocês, é no gol Léo Jardim, na zaga Léo e Capasso, mesmo que o Miranda esteja aparecendo aí na imagem para vocês, a expectativa é que o Manuel Capasso venha a ser o titular. Tanto o volante Andrei, quanto o Capasso foram regularizados. Capasso inclusive vinha treinando com o elenco desde a segunda semana de fevereiro, ou seja, tem mais de 15 dias que o Capasso já está no CT Moacir Barbosa treinando junto ao elenco do Vasco, porém só acabou sendo regularizado nessa semana. E pelas movimentações que aconteceram nesses últimos dias, e eu vim trazendo a vocês, a gente viu o esforço que o Vasco fez para regularizar tanto o Andrei quanto o Capasso. Não foi um esforço em vão. A expectativa é que, principalmente devido a esse nítido esforço, o Vasco venha a utilizar esses dois jogadores, tanto o Andrei quanto o Marlon Gomes, já no time titular, ou seja, Léo e Capasso na zaga, na direita Pumita, na esquerda Lucas Piton, no meio campo Rodrigo sendo volante de contenção, Jair e Andrei à frente deles, e no caso no ataque Gabriel Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. Um time muito bom, realmente um time que me anima muito, né? Pouco não, torcedor, um time que me deixa muito animado, esse time que o Vasco da Gama deve ir a campo para enfrentar o Flamengo hoje. E não para por aí, pois o Vasco também terá reforços. Quem são eles? Figueiredo e Marlon Gomes. Foi colocada uma foto aí nas redes sociais da concentração do jogo de hoje, para o jogo de hoje. Na imagem podemos ver tanto o Figueiredo quanto o Marlon Gomes presentes nessa concentração, ou seja, tudo indica que os dois atletas também estarão à disposição do técnico Maurício Barbieri. E muitos vêm falando, eu coloquei reforço de peso. E aí eu vi alguns comentários. Lucas, reforço de peso. Figueiredo e Marlon Gomes é reforço de peso aonde? São dois jogadores da base do Vasco. Nunca que são reforços de peso. Eu falo, reforço de peso. Marlon Gomes e Figueiredo, na minha opinião, têm poder para mudar um jogo, sim. Se entrar, eles dois têm capacidade para mudar um jogo e dar mais qualidade ao Vasco. Então, são reforços de peso. Ou seja, no banco de reservas hoje, o Vasco poderá contar com Paulo Henrique, que estava no Atlético Mineiro e chega para fazer a lateral direita, mas pode jogar até mais avançado como ala. Contará com Figueiredo, contará com Marlon Gomes, contará com Eric Marcos, Nenê, Ignaldo, jogadores que hoje estão no banco de reservas e poderão entrar no segundo tempo para mudar aí esse Vasco e Flamengo. E é claro, importante falar, o Vasco, gente, precisa da vitória. Ontem o Volta Redonda venceu pelo placar de 4-0, foi até a terceira colocação com 19 pontos. O Vasco nesse momento tem 17 e acompanhado do Botafogo com 16 na quinta colocação. Porém, por que o Vasco tem que vencer? Pois o Vasco perdendo e o Botafogo ganhando, o Botafogo ultrapassa o Vasco, vai aos mesmos 19 e o Vasco sai do G4 do Campeonato Carioca. Próxima rodada, o Botafogo enfrentará um clube de menor tradição, como também o próprio Volta Redonda enfrentará um clube de menor tradição e o Vasco Bangu. Mas é claro, a expectativa é que o Vasco vença o jogo, mas o Botafogo e o Volta Redonda também, e automaticamente o Vasco não teria mais pontos para chegar às semifinais da competição. Então o Vasco tem que vencer, pois além de ser um clássico, meus amigos, é um jogo que vale vaga praticamente nas semifinais do Campeonato Carioca. Tá empolgado para essa partida? Deixe a sua opinião nos comentários e antes da gente prosseguir e falar lá do lado do rival, dê uma olhada aí nas palavras do nosso grande jogador nessa temporada, um dos grandes destaques do elenco do Vasco, Gabriel Peck, falando que vai realizar mais um sonho jogando no Maraca lotado contra o Flamengo no Clássico dos Milhões. Está bem confiante porque, como eu falei, a gente criou uma família. O professor Barbieri veio com a ideia de jogo dele e, graças a Deus, encaixou perfeitamente aqui. Claro que a gente tem que manter os pés no chão, porque a gente sabe que é um clássico, mas é o que a gente fala entre a gente e jogador, né? É um jogo que todo jogador gosta de jogar. Quem não quer jogar um Vasco Flamengo no Maracanã lotado? Mais um sonho de criança que eu vou realizar e, se Deus quiser, eu vou repetir o feito e vou meter mais um gol. Então, dá pra prometer um golzinho no domingo? Dá. Domingo vai ter um gol em nome de Jesus. A gente vê o momento do clube, do rival,
mas a gente está focado no nosso momento, que a gente está evoluindo a cada jogo. Todos vão chegar pro clássico, e clássico é clássico, né, como falam. A gente está com os pés no chão, trabalhando aqui, não focando muito neles, e se Deus quiser a gente vai fazer uma excelente partida e sair com os 3 pontos. E aí, torcedor vascaíno empolgado, você concorda com as palavras do Gabriel Peck? Vai dar Vasco hoje contra o Flamengo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E, gente, para finalizar de vez o vídeo, né, a gente vai passar pro Flamengo e trazer algumas informações importantes sobre esse clássico. Sobre o nosso rival, a situação é o seguinte: o Flamengo tem alguns desfalques para a partida de hoje. O Pedro, artilheiro, atacante deles, está se recuperando de dores no adutor da coxa direita e é desfalque. Além do Pedro, Bruno Henrique também segue sendo desfalque. Vitor Hugo, Felipe Luiz e Eric Pulgar. Esses jogadores não entrarão em campo contra o Vasco da Gama, né, pelo rival nessa partida de hoje. Hoje, inclusive, o técnico deles, o Vitor Pereira, optou por uma mudança tática. É importante trazer aí a vocês. Vai jogar com o Gerson no meio-campo e o Gabriel Barbosa de centroavante. Uma mudança aí completamente daquilo que vinha acontecendo desde o ano passado com relação ao Gabriel. O Gabriel vinha jogando mais como um 10, armando as jogadas, e hoje estará presente ali praticamente como um homem-gol, como esse centroavante do rival. E diferente da formação que vem utilizando, que era um 4-3-3, hoje o rival utilizará um 3-5-1. Como está aparecendo aí, inclusive, nas imagens a vocês. Santos, Thiago Maia, Davi e Fabrício Bruno formando o sistema defensivo, uma linha de 3 zagueiros, Vidal, Gerson, Varela, Ayrton Lucas, Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio, e no ataque o Gabriel Barbosa. Esse deve ser o Flamengo para enfrentar o Vasco de hoje, com 3 zagueiros, mais seguro defensivamente e povoando mais o meio-campo. Esperar que o Vasco possa sim fazer um grande jogo, vencer o Flamengo, fechar o caixão, como eu vinha falando para vocês nessa semana, e de fato mostrar que no Rio tem dono, e esse dono é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá empolgado, torcedor? Minha ansiedade aqui não para, porque de fato é um jogo diferente, é um jogo que anima, é Vasco e Flamengo. Vambora, rapaziada! 100 anos de rivalidade que completa 2023. A gente espera que venha a ser uma linda festa, um lindo jogo e, é claro, com a vitória do Vascão. Vamos que vamos, fiquem com Deus. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. E como sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, deixe o placar aí embaixo, se inscreva. 2-1 Vascão na cabeça. Fiquem com Deus e saudações vascaínas.